Agora, por último, das técnicas gerais, vamos falar sobre uma técnica que eu considero que é essencial, que é a repetição espaçada. Talvez você já tenha ouvido falar dela. Essa técnica basicamente parte de um princípio simples. O nosso cérebro ele não aprende tudo de uma vez. Para realmente fixar um conteúdo, você precisa revisitar ele de tempos em tempos diferentes. Então deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Imagine que você assistiu uma aula hoje de matemática. O que a maioria das pessoas faz? Elas vão direto para a lista de exercícios naquele mesmo dia. Só que isso não é ideal. Quando você faz isso logo depois de você ver a aula, você ainda está com aquele conteúdo muito fresco na sua cabeça. O problema é que você está treinando a sua memória de curto prazo. E o que a gente quer é consolidar a memória no longo prazo. Afinal de contas, o foco aqui não é mais a prova do dia seguinte, mas sim o vestibular, que é só lá no final do ano. Então a ideia aqui é a gente deixar um intervalo maior entre o momento que você vê aquele conteúdo pela primeira vez e o momento que você aplica ele, por exemplo, numa lista de exercícios. Eu, por exemplo, eu gostava de esperar de 2 a 3 dias antes de fazer os exercícios. Então, se eu assistisse uma aula de biologia, por exemplo, na segunda, eu só ia resolver os exercícios daquela aula, por exemplo, na quarta ou até na quinta-feira. Inclusive, eu mostro nesse outro vídeo aqui como eu organizava isso no meu planejamento. E sim, você vai ver que é mais difícil quando você for resolver a lista de exercícios, porque uma parte ali você já esqueceu. Mas é justamente essa dificuldade que vai fazer o seu cérebro se esforçar mais e criar aquelas conexões e fixar o conteúdo de verdade na sua memória. E tem mais. Quando você encaixa os simulados no seu cronograma, você vai automaticamente criar essas revisões adicionais. Então, por exemplo, se você faz simulado toda semana, as matérias que você estudou 2 ou 3 dias atrás vão aparecer de novo, mas elas vão estar num formato diferente e mais desafiador, porque nos simulados, diferente das listas de exercícios, eles vêm misturados, com outros temas. Aliás, essa é uma outra técnica que, traduzida do inglês, a gente pode meio que dizer que é o intercalamento. É até bizarro falar assim, mas é um termo que a gente usa para intercalar as matérias, seja nas leituras ou nos exercícios. E essa é uma coisa que você treina bastante nos simulados. E é uma maneira de treinar a sua memória de um jeito muito mais eficaz, porque a lista de exercícios de um livro, da escola, do cursinho, eles são sempre do mesmo assunto. E aí o assunto estudado, quando você está intercalando com outras matérias, é mais difícil, mas é como cai no dia da prova. Então, quando você faz simulados, você já vai estar aplicando tanto a repetição espaçada como o intercalamento, por assim dizer.